Bem-vindos ao Momento Agro. Neste programa falamos sobre a dieta mediterrânica. É a nossa convidada a doutora Rita Beltrão Martins, da empresa Térreos. Bem-vinda ao Momento Agro. Começo por perguntar sobre a dieta mediterrânica. O que é que ela é em traços gerais? Lembro que a dieta mediterrânica foi declarada Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2013, numa candidatura que inclui Portugal. Mas isto é o quê? O que é esta dieta mediterrânica? Olá Luís, muito boa tarde a todos. Agradecer a nossa presença aqui. Em traços muito gerais, a dieta mediterrânica é exatamente mais do que a componente alimentar, que é onde normalmente nos focamos, mas engloba a componente alimentar, mas também o estilo de vida, a cultura e tradições da região do Mediterrâneo. Lembrar que a palavra dieta, que normalmente associamos a restrições alimentares, vem da sua etimologia como referente a um estilo de vida saudável. Por isso, vamos ver por aí. E então, a dieta mediterrânica engloba todos os produtos alimentares genericamente cultivados na região do Mediterrâneo, sem nunca esquecer que as dietas vão sempre evoluindo, por isso elas não são estáticas, e há uma particularidade muito importante, que é então uma alimentação rica em vegetais, cereais e leguminosas, tanto desidratados como frescos, depois um baixo consumo de carnes vermelhas, um elevado consumo de pescado, um elevado consumo de águas, infusões e caldos, ou seja, ingestão de água em abundância, mas depois também todo um lado associado às formas de cultivo, ou seja, sempre fomos muito, em geral a dieta tem esta componente da sazonalidade, ou seja, o consumo dos produtos na sua época, o consumo de produtos locais, de fabrico artesanal e também aqui a componente do consumo de queijos e iogurte, também algo tradicional, e o vinho presente, mas sempre com moderação. Depois há todo um lado de atividade física, o andar no campo, na natureza, os piqueniques, o contacto com a família, em que é muito chamada a atenção também que a convivência saudável à volta da mesa é algo muito enriquecedor. Já nos adiantou bastante à pergunta que eu tinha para lhe fazer a seguir, que era, afinal, qual era o contributo do Alentejo para a dieta mediterrânica, para todas estas características. Claro que sim. E mas então, já aqui adiantou, por exemplo, o vinho, o estar no campo. Exatamente. Só uma nota ainda em relação à questão da definição da dieta. Ela, obviamente, tornou-se... Há um momento em que é preciso haver uma definição, quando há coisas naturalmente associadas ao estilo de vida. Ela começa, esta definição mais formal, vamos lhe chamar assim, começa nos anos 50 do século passado, em que há um médico que estuda os hábitos alimentares de alguns países do Mediterrâneo e que é o Dr. Keyes, se quiserem depois saber mais, e que se apercebe que há uma correlação direta positiva, ou seja, boa, em que se pensa que é maioritariamente pelo consumo de azeite, em termos de gordura principal, que é também uma definição que eu não disse em termos de dieta mediterrânica muito importante, em que a principal gordura é o azeite e que então se correlaciona com um menor número de acidentes vasculares cerebrais, ou seja, o consumir mais azeite faz melhor à nossa saúde e na altura o Dr. Keyes percebeu-se que realmente havia uma diferença de saúde nesta região do mundo e que essa diferença viria pelo consumo de azeite como principal gordura, que tem os famosos ácidos gordos poliinsaturados que fazem muito melhor à nossa saúde do que os saturados. Voltando ao Alentejo. Ao Alentejo já temos então o azeite, já temos exatamente, o azeite, o vinho como contributo, muito importante os cereais também, a componente de todo o montado em si, onde os animais obtêm a sombra das árvores, mas também a sua bolota e, para além disso, nas situações em que há o cultivo de cereais e culturas arvenses em geral, que os animais se alimentam e pastagens também, que os animais se alimentam e dessa forma conseguimos os dois lados, não é? Temos os cereais, temos os animais, por sua vez os animais dão carne e leite, e esse leite por sua vez dá o queijo, o requeijão, o queijo curado, requeijão, queijo fresco, que todos conhecemos tão bem. Temos depois da componente animal, as carnes conservadas, ou seja, os enchidos, o presunto, que eram formas de conservar os alimentos quando, temos que ir lá para trás, quando não havia ainda frigorífico, que é um pouco difícil de imaginarmos as nossas vidas sem ele, mas que é muito importante, que é olharmos para uma série de tradições da nossa região Alentejo, que ao nível da conservação dos alimentos, como eu já disse, o queijo, os enchidos,
as conservas em geral, fosse as tomatadas, fosse outros vegetais conservados que podiam ser usados ao longo de todo o ano. E isto é muito importante, Luís, para chamarmos a atenção da sazonalidade e lembrarmos quem nos ouve que é tão importante nós consumirmos o produto no seu momento de produção ou realmente depois de um processo de conservação, que no caso do tomate e o azeite tem muitas vantagens, não tem qualquer problema de fazermos a sua conservação, mas sempre com a consciência de que é muito importante consumir o alimento no seu momento de produção. É melhor para nós, para a saúde e para a produção em geral, e dessa forma convidamos também todos a fazer-nos uma visita a Marvão, onde se localiza a Térreos, e a todo o Alentejo em geral, em que podem conhecer uma série de produções e ver e acompanhar e ver também a transformação, que é algo muito importante para transmitirmos às nossas crianças, onde a dieta mediterrânica nos fala tanto sobre isso, que é a família produzir as refeições em conjunto e dessa forma termos as nossas crianças a perceber o que é que vai para dentro da panela, do que é feito aquilo que eles se alimentam e promover cozinhar mais em casa em vez de comprar as comidas já preparadas, que é algo também muito importante. Sendo um estilo de vida tão identitário, importa então também reduzir o desperdício, preservar, recuperar, pouco já à medida daquilo que já aqui nos falou. Existem alguns projetos locais com estas áreas. Acha que estamos num bom caminho ou é necessário uma valorização a nível nacional deste tipo de projetos? Nunca é demais lembrar, Luís, essa é também uma característica da dieta mediterrânica. São tantas que é realmente difícil em tão pouco tempo conseguir falar de todas sem esquecer nenhuma. Essa é uma delas, o combate ao desperdício, que era algo que já existia tradicionalmente nas famílias, como exemplo do soro do leite fazia-se o requeijão, dos caroços, dos marmelos e das cascas fazia-se a marmelada e por aí fora. O porco, como se sabe, é usado desde o focinho à cauda e tudo isso eram formas de facto, não desperdiçar nada. Os nossos famosos caldos feitos com os ossos e por aí fora. Então, hoje em dia, de facto, existem alguns projetos, em particular a Térreos promove alguns produtos diretos de aproveitamento e de economia circular dentro dos produtos que nós fazemos. O exemplo dos pimentos assados, que não estão perfeitos para ser assados, são transformados em mostarda de pimento, ou, por exemplo, os cogumelos que não estão tão bonitos para aparecer diretamente, nós desidratamos os cogumelos, então os que não estão tão perfeitinhos são transformados em farinha de cogumelo e por aí fora. Existem já uma série de projetos, mas nunca é demais relembrar que 1/3 da produção de alimentos no mundo continua a ser desperdiçada. E em particular, se temos esta herança tão especial da dieta mediterrânica, por que não continuar aquilo que os nossos antepassados faziam tão bem e que naturalmente combatiam diariamente o desperdício alimentar, em particular agora que os alimentos estão tão caros. Mas falou de cogumelos e vai esta produção mais a norte do Alentejo. Sendo o Alentejo tão extenso, existem diferenças dentro da nossa dieta mediterrânica? Sim, ainda que a dieta mediterrânica tenha um chapéu identitário sobre os seus produtos, como falava, ser, por exemplo, a questão muito rica em vegetais. Genericamente, nós temos o hábito da sopa, das saladas, dos acompanhamentos com vegetais, das tartes, das empadas, por aí fora. Sempre, todos os pratos tradicionais têm legumes a acompanhar, vegetais a acompanhar, de acordo com a sazonalidade, naturalmente, mas de facto existem diferenças. Principalmente, no nosso caso, estamos um excelente exemplo ao nível da Serra de São Mamede, com temperaturas mais baixas, principalmente durante a noite, durante o inverno, faz muita diferença do sul. Nota-se muito bem também ao nível dos vinhos. Depois temos o Baixo Alentejo com temperaturas mais altas e que há situações em que, por exemplo, é muito interessante ver, quando vamos nas estradas, por esse Alentejo fora, vemos na região de Marvão, por exemplo, no inverno ainda plantadas couves e é uma zona onde as couves são frequentes. Há também a tradição das migas de batata e que, à medida que vamos avançando para o sul, já não vemos essas couves ou a questão da produção de batata ou com tanta frequência. E vice-versa, vemos alguns produtos a serem produzidos no sul, exatamente por duas diferenças: temperatura e disponibilidade de água, que o norte tem sempre mais água e temperaturas mais baixas, comparativamente com o sul. Por outro lado, também o momento em que os produtos aparecem, esta sazonalidade que falamos, o sul tem tendência a que os produtos apareçam mais cedo, porque há menos geadas e há temperaturas mais altas. Para concluirmos a nossa conversa, a dieta mediterrânica tem já 10 anos de categorização como património imaterial da Unesco. O que é que se pode fazer para incentivar a adesão e também a recuperação deste modo de vida? Porque, ao fim e ao cabo, estamos todos mais acelerados,
a pressão do fast food também é muito grande, até para chegarmos a casa e termos a comida pronta, não é? Isto também é uma forma diferente de estar na vida? Sem dúvida, Luís. E é muito importante, acima de tudo, nós desmistificarmos a dificuldade, que é, se cada um de nós, em sua casa, nas suas famílias, fizer um bocadinho, estamos todos no conjunto a contribuir para mudar. Então, acima de tudo, é olharmos para as refeições não como um problema, mas como algo positivo, aproveitar os fins de semana para preparar as refeições da semana. Hoje em dia é muito fácil também em casa conseguirmos essa preparação. E, acima de tudo, a questão dos produtos locais, comprar aos agricultores locais, comprar no momento em que os alimentos são produzidos e não fora de época, e ensinarmos isto às nossas crianças. E que a questão das refeições, do sair para o campo, do passear e do associar a questão agrícola, ou seja, numa caminhada no campo, ver os campos cultivados com aquilo que vamos comer em nossa casa e ensinar isto às crianças é muito importante, e a alguns adultos também, é muito importante, de facto, para dar aqui a continuidade à dieta mediterrânica. Valorizarmos o campo, do campo vem para o nosso prato, é preparado em família, por vezes não temos tempo, mas é um dia ou dois, mas que a norma seja fazer em casa com calma, não é assim tão difícil, há receitas muito simples, e deixar aqui também uma nota para ajudar a guiar, que é uma das associações com maior intervenção a nível da dieta mediterrânica, é no Algarve, a Inoloco, que preparou diversas publicações onde as receitas são muito simples, estão para consulta direta na internet, muito fácil, e são uma grande fonte de inspiração para as famílias, desde sopas a pratos principais até sobremesas, com baixo custo, no combate, também a dar um contributo ao combate ao desperdício, e sempre com a dieta mediterrânica. Uma delas é o prato certo, é muito fácil de procurar, e fica o desafio para que cada um lá em casa possa realmente aplicar a dieta mediterrânica diariamente em suas casas, deixar fast food de lado porque não é nosso e não faz bem à nossa saúde, e que se promova mais as refeições como um momento de lazer, juntamente com a caminhada e a vida ao ar livre. Obrigado, doutora Rita Beltrão Martins, por estar aqui presente neste Momento Agro sobre valorização da dieta mediterrânica. Momento Agro, um podcast sobre agricultura e desenvolvimento rural na região do Alentejo. Uma iniciativa da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, enquanto ponto focal regional da Rede Rural Nacional, e está enquadrada na medida 20.2 da assistência técnica do PDR 2020. Para ouvir todas as quintas-feiras na DNFM e nas páginas da DNFM e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Até ao próximo programa.